Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos começar o estudo das pirâmides, um outro poliedro muito especial. O estudo das pirâmides é um pouco mais complexo do que o estudo dos prismas. Então, prestem bem atenção nas videoaulas, tirem suas dúvidas e realizem as atividades. Vamos lá? Antes de falar sobre a definição de pirâmide, é importante vocês saberem que desde a antiguidade as formas piramidais elas exercem grande fascínio entre os homens. Há alguns que acreditam que ela traz bons fluidos, usam na gargantilha, amuletos ou até mesmo em objetos de decoração. Agora sim, vamos para a definição de pirâmide. Chama-se pirâmide o poliedro formado por todos os segmentos de reta, cujas extremidades são o ponto V, aqui o ponto V, e um ponto da região S. A região S aqui, ó, no caso, é uma região contida no plano alfa e que é um polígono. Elementos de uma pirâmide. Esse vértice V aqui é chamado de vértice da pirâmide. Esse polígono aqui, A, B, C, D, E, F, é chamado de base da pirâmide. Essas arestas AB, BC, CD, DE, EF e FA são chamadas de arestas da base. E essas arestas aqui, VA, VB, VC, VD, VE e VF são as arestas laterais. Esses triângulos aqui, ó, VAB, VBC, o VDC, lá atrás o VED, VEF e VFA são as faces laterais. E a distância do vértice da pirâmide até a base, lembrando aí que a distância é perpendicular, é chamada de altura da pirâmide. Classificação de uma pirâmide quanto ao polígono da base. Uma pirâmide triangular, a base é um triângulo. Quadrangular, a base é um quadrilátero. Pentagonal, a base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. Heptagonal, a base é um heptágono e assim por diante. Agora eu vou dar uma pausa um pouquinho em pirâmide e vou relembrar aqui a definição de centro de um polígono regular. O centro de um polígono regular é o centro da circunferência circunscrita ou inscrita nesse polígono. Aqui eu tenho um exemplo, um hexágono regular e uma circunferência circunscrita a esse hexágono. O que seria uma circunferência circunscrita? Uma circunferência externa ao polígono que tangencia esse polígono em todos os seus vértices. E uma circunferência inscrita nesse polígono é uma circunferência no interior desse polígono, em que essa circunferência ela tangencia os lados desse polígono. Nós vamos trabalhar agora com pirâmide com a definição de circunferência circunscrita. Aqui eu tenho uma circunferência circunscrita em um hexágono regular, mas também pode ser qualquer outro polígono regular. Vamos observar esse triângulo AOB. Esse triângulo é um triângulo isósceles. O segmento OA é o raio da circunferência. Aqui o segmento OM é a altura desse triângulo, certo? Então, perpendicular aqui. Essa altura divide o segmento AB em dois segmentos de mesma medida. Então, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. E esse segmento OM é a apótema ali. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Aqui é raio, hipotenusa é raio, os catetos é A e L sobre 2. Pelo teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado. Eu também tenho uma outra informação aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocar como ângulo θ.
Como que eu descubro o valor desse ângulo θ? É 180 graus dividido pelo número de lados do polígono regular inscrito na circunferência. Nesse caso aí, é um hexágono regular que está inscrito. Então, são 6 lados dividido por 6. Esse ângulo θ aí é de 30 graus. Então, aqui eu vou colocar 30 graus. Voltando agora para as pirâmides, vamos estudar o que são pirâmides regulares. Definição: é uma pirâmide cuja base é um polígono regular e a projeção do vértice da pirâmide no polígono da base é o centro dessa base. Vocês já viram aí o que é centro dessa base. Aqui tenho dois exemplos. Pirâmide triangular regular. Quer dizer que a base é um triângulo equilátero, certo? E o vértice, aqui a projeção do vértice da pirâmide no polígono da base é o centro aqui dessa base. Aqui, pirâmide quadrangular regular, quer dizer que a base é um quadrado. E a projeção desse vértice aqui na base é o centro dessa base. Nas pirâmides regulares, as arestas laterais elas são congruentes, ou seja, essa aqui tem o mesmo valor dessa aqui, o mesmo valor dessa aqui, o mesmo valor dessa aqui. Em consequência disso, as faces laterais, olha aqui, são triângulos isósceles congruentes entre si. Ou seja, esse lado aqui, ó, tem a mesma medida desse lado aqui. Elementos das pirâmides regulares. Primeiramente, vamos relembrar aqui alguns elementos. V é o vértice da pirâmide, sua projeção ortogonal na base aqui é o centro da base, que é o ponto O. H é a medida da altura, A é a medida da aresta lateral e B é a medida da aresta da base. Esse segmento VM é a altura do triângulo isósceles VAB. Ele é isósceles porque aqui é A e aqui também é A. Essa altura ela é perpendicular, né? E esse ponto M aqui, pé da altura, divide o lado AB, a aresta da base, em dois segmentos de mesma medida. Então, isso aqui é B sobre 2 e aqui é B sobre 2. A medida da apótema da pirâmide, aqui eu coloquei como P. O segmento OM de medida M é chamado de apótema da base e o segmento OA de medida R é o raio da base. Nós já vimos isso aí quando eu relembrei o centro de um polígono regular. Aí eu coloquei medidas H, A, M, P, R, B, mas aí vocês podem colocar qualquer letra que vocês quiserem, tá? Agora, vamos relacionar o Teorema de Pitágoras aos segmentos notáveis da pirâmide regular. Vamos analisar esse triângulo VOM retângulo em O, tá? Aqui eu tenho, pelo Teorema de Pitágoras, que P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, ou seja, a medida da apótema da pirâmide ao quadrado é igual à medida da altura da pirâmide ao quadrado mais a medida da apótema da base ao quadrado. Agora, vamos analisar o triângulo VAM retângulo em M. Aqui é B dividido por 2. Então, pelo Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a P ao quadrado mais B dividido por 2 ao quadrado. Ou seja, a medida da aresta lateral ao quadrado é igual à medida do apótema da pirâmide ao quadrado mais a medida da metade da aresta da base ao quadrado. Por fim, o triângulo OAM retângulo em M. Eu já expliquei sobre esse triângulo lá quando eu relembrei o centro do polígono regular, tá? Peguei esse triângulo e coloquei aqui, ó, para melhor visualização. Pelo Teorema de Pitágoras, a medida do raio ao quadrado é igual à medida da apótema da base ao quadrado mais metade da medida da aresta da base ao quadrado.
E esse θ aqui é 180 dividido pelo número de lados do polígono regular da base. No caso aí, é um quadrado. Então, 180 dividido por 4, esse ângulo θ é de 45 graus. Exemplo, em uma pirâmide triangular regular, a aresta lateral mede 10 centímetros e o apótema da base mede 3 centímetros. Calcular o raio da base, a aresta da base, a altura e o apótema da pirâmide. Aqui já tem a ilustração do exemplo. Olha, a aresta lateral, eu já coloquei as medidas 10 centímetros. Apótema da base, 3 centímetros. Aqui H, a medida da altura. R, a medida do raio da base. B dividido por 2, medida da metade da aresta da base. E P, medida aí da apótema da pirâmide. Então, para resolver ele, eu vou começar por esse triângulo aqui, ó, em que a hipotenusa é R, os catetos é 3 e B dividido por 2. Esse ângulo θ, para eu descobrir ele, é 180 graus dividido por N. Como N ali é o número de lados do polígono regular da base, é um triângulo, 180 dividido por 3, então aqui vai ser 60 graus, certo? Então, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto adjacente. Se eu trabalhar coca, eu vou trabalhar tangente de 60. Então, vamos lá. Tangente de 60 é igual a coca. Coca, nesse caso, vai ser o quê? B dividido por 2, dividido por 3. Tangente de 60 é raiz de 3. Coloco 1, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar, então, B dividido por 2 vezes 1 é B dividido por 2. É igual a 3 raiz de 3. Coloco 1 aqui, multiplica cruzado novamente. Então, vai ficar B é igual a 6 raiz de 3 centímetros. Então, aí eu já achei a medida da aresta da base. Agora, eu vou trabalhar cosseno de 60 graus, que vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente aí é 3, a hipotenusa é R. Cosseno de 60, 1/2. Multiplicando cruzado, R é igual a 6 centímetros. Então, aí está a medida do raio da base. Aqui eu já coloquei as medidas encontradas, que é o raio da base e a aresta da base. Agora, por esse triângulo aqui rachurado, eu consigo achar a altura. A hipotenusa é 10 e os catetos é H e 6. Então, vai ficar pelo teorema de Pitágoras, 10 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, vai ficar 100 menos 6 ao quadrado, 36. Transfere para o primeiro membro, menos 36 é igual a H ao quadrado. H ao quadrado é igual a 64, H é igual a mais ou menos raiz de 64, só me interessa o positivo. Então, a altura da pirâmide é de 8 centímetros. Por fim, eu vou encontrar o valor de P, que é o apótema da pirâmide. Eu vou encontrar ele através desse triângulo retângulo ali rachurado, em que a hipotenusa é 10, um dos catetos é P e o outro aqui, esse aqui é 6 raiz de 3, aqui é 3 raiz de 3 e aqui é 3 raiz de 3. Então, pelo teorema de Pitágoras, 10 ao quadrado é igual a P ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar 100 é igual a P ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, corta, fica 3. Então, vai ficar 100 menos 9 vezes 3, 27. Transferir para o primeiro membro, menos 27 é igual a P ao quadrado. Então, P ao quadrado é igual a 73. P é igual a mais ou menos raiz de 73, só serve para mim o positivo. Então, P é igual a raiz de 73 centímetros. Esse aí é o valor do apótema da pirâmide. Obrigada, pessoal. Até mais.